Política e igreja. Será que combina as duas coisas? Estamos numa época em que há uma apologia, uma defesa a muitos pensamentos. Usam a vida de Esther, usam a vida de José. Enfim, as pessoas fazem de tudo para justificar os seus gostos, os seus desejos e inclusive as suas necessidades. Mas será que ser politicamente correto agrada ao Senhor? Será que essas escolhas que estamos fazendo são escolhas que agradam a Deus? Antes de falar sobre esse assunto, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho para receber mais vídeos como este. Então, qual que é o papel da igreja? Primeiramente, que o papel da igreja é um papel de governo no mundo. De forma que a igreja ela não deve de maneira nenhuma transferir a sua responsabilidade. A impressão que nós temos nos nossos dias é que o voto do povo, na verdade, é para diminuir os danos. Não podemos votar em alguém para diminuir os danos. Nós temos que votar em alguém por causa da nossa consciência. Mas não estamos escolhendo alguém para fazer no nosso lugar. Porque o papel da igreja é promover a salvação. E não temos que preocupar com este ou com aquele que vai ser eleito. A nossa preocupação como igreja é cumprirmos com o dever que recebemos da nossa eleição. Porque diz a palavra em Efésios e também em Romanos que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então, Deus está muito mais preocupado com a nossa eleição, com o nosso dever, com a nossa missão, do que propriamente com o governo que vai assumir. Por exemplo, José sabia quem ele era e por que ele fez do jeito que ele fez. Porque ele foi fiel no seu chamado, ele foi fiel em toda circunstância, e Deus o colocou como pai de Faraó. Mas ele nunca trabalhou para que ele fosse o assistente de Faraó. Ele nunca procurou meios espúrios para ser o assistente de Faraó. Não. Ele, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso com Deus, por causa da sua eleição, ele chegou aonde ele chegou. Não foi pelos meios políticos. Da mesma forma, Esther, ela foi fiel. Esther caminhou pelo caminho do jejum e da oração. Ela não buscou estar lá por meios políticos, por trapaças, por jeitinhos, por apoiar este ou aquele para chegar até onde ela chegou. Não, ela chegou onde chegou por causa da sua fidelidade a Deus. Por isso temos que pensar, qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. É o que diz 1 de João, capítulo 5, verso 4. Que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Qual a vitória que vence o mundo? A nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. Nós fomos gerados por Deus mediante a fé para que manifestássemos o verdadeiro governo no mundo. A igreja existe para que as portas do inferno não prevaleçam e não para dar um voto para diminuir os danos. A igreja, ela tem o seu voto, ela faz as suas escolhas, mas não para obter resultado, porque o resultado que a igreja precisa não é simplesmente uma recompensa, mas é um fruto que ela gera. A igreja diz a palavra de Deus, que ela é a coluna e o alicerce da verdade. Então a igreja não pode negociar a sua natureza. A natureza da igreja, por si só, é santidade, é universalidade. A igreja tem os seus atributos e as suas competências. E a sua missão é tão nobre que não pode ser negociada com os reinos deste mundo. Sabe quem ofereceu os reinos deste mundo a Jesus? Foi Satanás.
E Satanás disse para Jesus: se prostrado me adorares, eu darei todos os reinos deste mundo. O que Jesus respondeu? Arreda-te de mim, Satanás. É só a Deus prestarás culto e só a Deus adorarás. Nós entendemos que nós devemos amar todas as pessoas. Nós não podemos amar os negócios dessa vida, mas amar almas, para que um dia elas estejam para sempre com o Senhor, por causa da nossa missão, por causa da nossa responsabilidade, por causa da nossa mensagem da cruz. Nós, a igreja do Senhor, ela tem a mensagem da salvação. Ela não pode negociar a sua missão e o seu chamado para agradar a homens. Deus abençoe a tua vida, beijo no coração e até o próximo vídeo.